Olá pessoal, no último episódio da nossa série Amostragem de Insetos, vamos falar um pouco sobre atualidades na amostragem de insetos. Bem, então para falar um pouco sobre as atualidades, de como se amostra insetos, o que tem de mais moderno, eu vou fazer uso de parceiros, para mostrar para vocês alguns conceitos. E o primeiro conceito é o de agricultura 4.0. Para me auxiliar nessa aula, eu selecionei o canal Multi TV do vídeo Multiagro, o que é Agricultura 4.0. Vamos acessar. Você sabia que o controle da sua produção rural pode ser feito com apenas um clique? Para entender um pouquinho mais sobre isso, o Multiagro de hoje fala sobre a Agricultura 4.0. O mundo está cada vez mais conectado e no ambiente rural não é diferente. Aliando alta tecnologia, conectividade, produtividade e respeito ao meio ambiente, a agricultura 4.0 é uma realidade que vem transformando a rotina do produtor rural. A agricultura 4.0, na realidade, é a conectividade entre a máquina, o homem e a tecnologia, fazendo com que ele consiga extrair os dados para aplicar o elemento correto, no tempo correto, no lugar correto, fazendo diminuir os custos e aumentar a sua produtividade. Então, quais as vantagens você diria para o produtor adquirir esse tipo de tecnologia para o seu campo? A maior vantagem, são duas. Essa diminuição de custos, porque os custos hoje impactam relativamente na lavoura, e a produtividade. Quanto mais ele aumenta a sua produtividade, mais ganhos ele tem, e esse é, na realidade, o maior gap da agricultura. E falando da parte prática, então se eu tenho uma máquina dessa, ela consegue saber exatamente quanto de nutriente está faltando naquela área? Exatamente. Se a gente fazer uma análise de antigamente, nós pegamos aí há 10, 20 anos atrás, onde o cliente ele não sabia o que ele aplicar no tempo que ele vai aplicar. Hoje ele tem os dados na mão, onde ele consegue ver uma possível praga e onde essa praga está realmente para ele poder aplicar no tempo correto, no lugar correto. Então a tecnologia a gente pode dizer que é uma aliada do produtor rural? É uma aliada. A tecnologia hoje, sem ela, o produtor rural ele não tem os dados suficientes para tomada de decisão. Então, quanto mais dados ele tiver, ele tem a tomada de decisão o mais rápido possível e mais assertiva possível. Qual que é o investimento que o produtor rural precisa ter para ter essa tecnologia no campo? O investimento principal é o piloto automático. Quando ele tem o piloto automático, ele já tem todos os dados georreferencial da máquina. Então, o piloto automático, ele na realidade, ele armazena todos os dados de operação, onde ele consegue ter todas as decisões e tomadas de decisões mais assertivas possíveis. A propriedade precisa ter alguma estrutura para utilizar essa tecnologia? A estrutura é um computador, onde ele vai trabalhar e depois ele vai retirar esses dados e colocar nesse computador para poder fazer a análise através de mapas. E feita a análise, então, aí você sabe exatamente o que precisa ser feito na sua propriedade, é isso? É isso. Ele vai saber com o mapa onde ele tem uma possível falha, onde ele não aplicou no caso do pulverizador. Existem falhas de operação, onde ele vai também identificar através dessas informações. Então é um ganho extra para o produtor rural se ele tiver uma tecnologia, né? É um ganho extra. Ele, além de diminuir os custos, ele vai ganhar na produtividade e ele vai tomar as decisões o mais rápido possível, com mais assertividade. Economia, conforto e precisão são alguns dos aliados do produtor rural que opta pela agricultura 4.0. Além dos dados, uma tecnologia que está ganhando espaço é o piloto automático. Então vamos falar do funcionamento dessa máquina. Como é que funciona o piloto automático, Bruno? O
piloto automático ele contém uma antena, um receptor que está acima da gente, né, no equipamento. Esse receptor recebe o sinal do satélite, manda a latitude e longitude, que é o posicionamento, os dados georreferencial, e passa para o monitor. Dentro do monitor eu tenho todas as linhas da aplicação, todos os mapas que ele faz a retirada dos mapas e passa para mim depois de uma forma de um computador ou até mesmo um aplicativo de celular. Então aqui nesse computador eu consigo controlar exatamente a quantidade de defensivos que vai para a planta, é isso? Isso, a quantidade exata. Antigamente você tinha erros e você aplicava 2, 3 vezes o defensivo no mesmo lugar. Hoje você não consegue mais fazer isso. Você aplica uma vez só de uma forma uniforme. Gente, olha que legal aqui. Você consegue ver exatamente os mapas, limites, todos os marcos da propriedade. Então, facilita demais a vida do produtor, né? Facilita demais. E aí é a questão de custo, produtividade, que impacta diretamente no piloto automático nessa tecnologia. Alexandre, quanto tempo você tem essa tecnologia aqui na sua fazenda? Essa máquina aqui a gente tem há 4 anos. A gente veio de um pulverizador sem essa tecnologia, a gente resolveu adquirir essa tecnologia pelo evento, bem que é bem mais caro, mas ela tem muito mais oportunidade que ela se paga. Essa máquina mesmo, só que eu economizei de veneno com a tecnologia dela, em 4 anos ela me pagou. Então a vantagem a gente pode dizer que é a economia. É economia. O agricultor tem que ter hoje um aparelho muito bom mesmo, porque 60% do custo da lavoura são jogados sobre venenos, então a máquina economiza bastante. Você sentiu diferença antes e depois de ter uma máquina dessa? Ô, louco, bastante, hein? Principalmente o conforto para o trabalhador, não é mesmo? Agora, diferença, sim, tem bastante diferença, sim, como economia de herbicida, como fungicida, tem muita diferença, sim. E até para você ver exatamente a quantidade necessária que você realmente está precisando na tua fazenda, né? Isso, a máquina é bem mais precisa do que antigamente. Essa máquina tem uma precisão muito ótima sobre a disponibilidade dela por marcar por alqueire, por hectare, ela marca bem certinho mesmo. A gente tem um controle super exato. Então a gente pode dizer que valeu a pena esse investimento? Valeu a pena, valeu. Bem pago mesmo. De que forma a agricultura 4.0, essa tecnologia toda, interfere na vida do produtor rural? Bom, existe um conjunto de fatores, na verdade, que vai interferir para o produtor. Desde a instrução do aplicador, a máquina moderna que o produtor está utilizando, a agricultura, todos os conjuntos da agricultura 4.0, o manejo correto dos produtos que está sendo aplicado na lavoura, vai interferir num bom controle das pragas e das doenças da lavoura, da cultura que está instalada no campo, e isso vai resultar numa boa qualidade de grãos final e uma boa rentabilidade. Consequentemente, a produtividade do produtor vai ser muito boa e, com isso, ele vai estar muito contente com o resultado que ele obteve. E você já sabe, se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, mande uma mensagem para nós. Até o próximo Teagro. A gente se vê lá. Bem, pessoal, então as atualidades, né, na amostragem de insetos praga na lavoura envolve essa nova perspectiva de agricultura 4.0, e dentro dessas novas perspectivas eu gostaria de apontar duas: a agricultura de precisão e o sensoriamento remoto, tá? Bem, então falando um pouco sobre a agricultura de precisão, é a prática agrícola na qual utiliza-se tecnologia de informação para a coleta de dados sobre solo, clima, presença ou ausência de elementos como pragas, doenças, ervas daninhas no campo e muitos outros. A partir de áreas geograficamente referenciadas, toma-se decisões através de automação agrícola, através de hardware e software SIG, que é a sigla que denomina o Sistema de Informações Geográficas, e GPS, né, o Global Positioning System, para dosar adubos, pesticidas, monitorar lavouras com precisão e etc. Então, o Sistema de Informações Geográficas nada mais é do que um sistema de computadores capaz de capturar, armazenar, analisar e exibir informações geograficamente referenciadas, né, isto é, os dados identificados de acordo com a localização específica, né, através de, por exemplo,
utensílios como satélites. O dispositivo, o hardware, que utiliza 24 satélites que orbitam a 24,2 mil quilômetros da Terra para encontrar latitudes, longitudes e altitude de qualquer localização terrestre, né? E ali na foto vocês observem um exemplo dos devices denominados SIG. Bem, então o sistema de informações geográficas, pessoal, eles captam dados espaciais, né, através de formato bitmap, são imagens com descrição da cor de cada pixel, bem como um sistema vetorial, que são imagens baseadas apenas em vetores matemáticos. Então, o modelo de apresentação dos dados coletados, né, a gente tem um modelo bitmap, um modelo vetorial, eles se fundem, se unem, se agregam entre si, gerando os mapas específicos. Um exemplo do grau de complexidade na coleta de variáveis que o SIG pode oferecer. Então, é muito ilustrativo, né? A gente vê vários tipos de mapa, a gente vê em e-books, em livros, em canais no YouTube. Uma representação muito esquemática, muito didática para a gente perceber a complexidade de dados que o SIG pode nos fornecer. Por exemplo, em um determinado ambiente urbano, né, uma cidade modelo, a gente pode quantificar o número de pessoas, pode quantificar o layout de ruas, de bairros, elevação, uso da terra. Então, essas informações agregadas, compiladas, elas levam à complexidade e, como a gente viu no vídeo anterior, essa complexidade de informações é útil para o agricultor tomar decisões para controle de pragas, de doenças e ervas daninhas na lavoura. Bem, então, outro exemplo de complexidade na coleta de dados através do SIG é o caso do gafanhoto africano do deserto, né? Uma praga migratória, né? Que é um grande problema, principalmente na região norte aqui do continente africano. Então, eles têm uma área de amplitude de até 16 milhões de quilômetros quadrados, correspondente a 20% do planeta Terra. Então, tendo em vista essa praga, através de utilização do SIG, de Sistema de Informações Geográficas, a perspectiva e a possibilidade, né, eu estou dando um exemplo de uso, no caso específico de migração de pragas, a gente pode observar não apenas a direção de migração, mas as áreas das quais os insetos eles tendem a migrar de um local para outro, né? Então a gente tem áreas com máxima vegetação, mediana vegetação, moderada, pouca vegetação, a direção do vento. Então todas as informações elas fazem parte de um compilado, né, que serve para tomar decisões e entender, no caso do exemplo do gafanhoto africano, como é que esse inseto está migrando e qual a preferência de uma área para outra. Então, por exemplo, aqui esse tipo de informação é importante para zonear, né, para mapear a incidência de determinadas pragas, e envolve a densidade da vegetação, a umidade do solo, a salinidade do solo, a textura do solo, a composição de espécies vegetais. Então, todas essas informações elas são adicionadas, né, segregadas a princípio, para poder compor as matrizes que vão definir um mapa de zoneamento da praga em função de um determinado local. Tá? Então percebam que é uma grande quantidade de variáveis, né, para compor uma determinada informação. Esse é um exemplo aqui, um layout de um site da Índia, né, que eles utilizam informações relacionadas ao zoneamento dessa praga aqui no norte da África, né? Esse gafanhoto. Então, é disponível na internet. Então, você adiciona aqui informações sobre a localização, o tipo de espécie, a distância de migração, o tipo de vegetação, o tipo de nuvens, precipitação, velocidade do vento, umidade do solo, consistência do solo. Tá? Então, dessa forma, eles alimentam um banco de dados, né, online, que vai tomar decisões a respeito de como é que esse inseto está migrando em uma determinada área. No final das contas, se confeccionam mapas, né,
E esses mapas eles vão apresentar como é que está a população do inseto, no caso o gafanhoto, como eu mostrei para vocês, em função da sua densidade, tá? Há uma empresa brasileira, pessoal, focada em algodão, produção de algodão, soja, milho e outras espécies que presta serviço de monitoramento de pragas via SIG, que é a SLC Agrícola, fundada em 1977, em Horizontina, no Rio Grande do Sul. Aqui é o layout do site deles. E proprietária da fazenda Pamplona, em Cristalina, aqui em Goiás, que é uma referência próxima aqui do campus Urutaí. Tá? Então, eles usam esse tipo de tecnologia há alguns anos já, inclusive oferecem através da prestação de serviços. Então, eles conseguem, pessoal, através do SIG, prestar vários serviços, como, por exemplo, eles confeccionam mapas de recomendações, fotografias e imagens, avaliação nutricional, manejo integrado de pragas e doenças, atuação de desfolhantes, mapas de colheita, amostragem, mapas de fertilidade, etc. Tá? Então, eles envolvem a parte de agricultura de precisão para fitossanidade, para produtividade, bem como para questões de fertilidade, né, envolvendo o solo. No caso específico da agricultura de precisão, para tomada de decisão em programas de manejo integrado de pragas, eles utilizam o SIG, né, alguns equipamentos coletores como GPS e softwares próprios de manejo integrado. Eles fazem um caminhamento, né, esse caminhamento é feito manualmente, mecanicamente, né, automatizado, aliás, através de motocicletas, no caso do algodão, por pragueiros e mipeiros e etc. Então, eles quantificam essa população de insetos em um determinado talhão, né? Percebam aqui a forma de caminhamento em zigue-zague. A partir das informações coletadas via GPS e SIG, eles confeccionam mapas de nível da praga em um determinado talhão. Ocorre a transformação para formato de aplicação em um determinado software, e dessa forma esses mapas eles vão ser utilizados na tomada de decisão para aplicação. Então, a aplicação é realizada somente em parte da área, né? Aqui, por exemplo, nessa ilustração, vocês percebam as áreas onde não precisa aplicar, ou seja, onde a praga não encontrou o seu nível de controle, e as áreas onde precisa aplicar, né? O pulverizador aplica somente na área previamente programada. Então, essa é uma vantagem da agricultura de precisão para o uso no manejo integrado de pragas. Logicamente, na visão do agricultor, ele está economizando bastante produto químico aqui, né? Por exemplo, inseticida. Isso implica em redução de custos na lavoura, né? Então, como foi mostrado no vídeo, né, o depoimento do agricultor, você tem a capacidade de controlar as pragas e ainda manter um custo de produção baixo. A outra atualidade na amostragem de insetos que eu gostaria de falar para vocês seria a amostragem de pragas associada ao sensoriamento remoto, né? Um dos componentes da agricultura 4.0. Bem, então, o sensoriamento remoto é a ciência da obtenção de informações sobre um objeto, área ou fenômeno através da análise de dados adquiridos por um dispositivo, e que, diferente da agricultura de precisão, ele não está necessariamente em contato com o objeto sobre investigação. Tá, pessoal? Não tem aquele contato como, por exemplo, acessar uma determinada população, não necessariamente entrar na lavoura, né, e etc. Isso aí está muito relacionado com a redução dos custos operacionais em um determinado programa de amostragem de pragas. E a vantagem do sensoriamento remoto na agricultura são várias, né, como monitoramento do crescimento das plantas e da sua qualidade, monitoramento do estado do solo, confecção de relatórios regulares sobre a área total cultivada, elaboração de mapas de sustentabilidade, né, pode ser uma alternativa para uso em manejo integrado de doenças e pragas, ervas daninhas e etc. Os tipos de sensoriamento remoto, né, as plataformas de sensoriamento remoto, elas têm evoluindo, elas estão em constante evolução, né? Então a gente tem aqui as primeiras plataformas de sensoriamento remoto, né, um pouco de história, só para que vocês tenham uma visão holística do conteúdo.
As primeiras plataformas de sensoriamento remoto eram essas daqui, né, em veículos tripulados fixos no campo, né, uma estrutura que parece mais um guindaste, né, são chamadas ground-based, porque ela está relacionada com a presença em loco, né, do determinado dispositivo. A gente tem também plataformas montadas em aeronaves, né, são plataformas que são utilizadas até hoje, né, em veículos tripulados em alguns casos, e também as plataformas utilizando informações oriundas de satélite. Nos últimos 5, 10 anos, muito disso mudou e uma nova plataforma, um novo apetrecho, né, foi adicionado, como o uso dos drones, né, que também tem a capacidade de executar funções de sensoriamento remoto, uma vez que eles obtenham as câmeras, né, adequadas para a captação de NDVI. Então, esses dois últimos casos aqui são os veículos aéreos não tripulados, né, os chamados VANTs, e que estão sendo muito investigados atualmente na agricultura. Então, essas plataformas, percebam a diferença, né, pessoal, de um guindaste para sensoriamento remoto até o uso de drones, elas vêm evoluindo com muita celeridade ao longo das últimas décadas. Bem, então, para complementar a informação, né, sobre essa questão de sensoriamento remoto, eu vou fazer uso do auxílio do canal DroneEng, e o vídeo Drone Minuto, né, uma série que eles criaram só para falar sobre drone na agricultura, denominado Drone Minuto, a série 3, o sensoriamento remoto. Vamos acompanhar. Fala pessoal, tudo bem? Manuel mais uma vez aqui, e esse é o nosso quadro Drone Minuto. No vídeo passado, eu falei sobre fotogrametria. Aliás, se você ainda não assistiu o vídeo passado, clique aqui nesse link e dá uma conferida. O Sol é a principal fonte de energia para todo o sistema solar. Devido à sua elevada temperatura, gera uma grande quantidade de energia que é irradiada para todo o espaço. Propagando-se pelo vácuo com uma velocidade próxima a 300 km por segundo, a energia radiante, também chamada de radiação solar, atinge a Terra, que é em parte refletida de volta para o espaço dessa energia, e em parte ela é absorvida pelos objetos presentes na Terra, transformando-se em calor ou outras formas de energia. Isaac Newton, um dos maiores cientistas de todos os tempos, provou que a radiação solar poderia ser separada, ou seja, dispersa, em um espectro colorido, como por exemplo um arco-íris. Sua experiência mostrou que a radiação solar visível, a luz branca, é uma mistura de luzes de cores diferentes. Experimentos realizados posteriormente mostraram que o espectro solar contém outros tipos de radiação invisíveis, como a ultravioleta e a infravermelho. Se você agitar uma corda, você transfere energia para ela e essa energia se propaga formando ondas ao longo da mesma. Se você observar com cuidado, verá que as ondas que se formam têm uma geometria que se repete em ciclos de mesmo comprimento ao longo da corda. Desta forma, uma propagação ondulatória de energia pode ser caracterizada pelo comprimento ou frequência das ondas que se formam. Diferente de outros tipos de energia que dependem de um meio material, como a corda, para se propagar de um lugar para outro, a energia radiante pode se deslocar através do vácuo. Neste caso, os físicos dizem que a radiação se propaga através de um meio denominado de campo eletromagnético, e por isso é também denominada de radiação eletromagnética. Então vamos lá, o Sol irradia uma energia denominada de radiação eletromagnética, que possui uma determinada frequência. Essa radiação solar pode ser separada em um espectro colorido, visível ao olho nu, o famoso arco-íris, por exemplo, e também radiações invisíveis, como infravermelho e ultravioleta. As coisas estão começando a se encaixar, estão percebendo? Assinatura espectral, precisamos falar sobre isso. Este é um conceito muito importante utilizado, por exemplo, no mercado de agricultura. Vamos entender um pouco o que é a assinatura espectral? Quando a radiação interage com um objeto, pode ser refletida, absorvida ou até mesmo transmitida, no caso de objetos transparentes, por exemplo. Em geral, a parte absorvida é transformada em calor ou em algum outro tipo de energia, e a parte refletida se espalha pelo espaço.
O fator que mede a capacidade de um objeto de refletir a energia radiante é indicada pela reflectância, enquanto que a capacidade de absorver energia radiante é indicada pela absortância. Da mesma forma, a capacidade de transmitir energia radiante é indicada pela sua transmitância. Um objeto escuro e opaco tem um valor baixo para a reflectância, alto para a absortância e nulo para a transmitância. Esses valores são expressos em porcentagem ou por um número entre 0 e 1. Ou seja, a radiação solar interage com um objeto, que pode ser uma planta, uma casa ou um rio, por exemplo, e dependendo da estrutura físico-química deste objeto, ele vai absorver uma porcentagem dessa energia e o restante ele vai refletir. Por exemplo, um rio vai absorver bastante energia e, consequentemente, vai refletir pouco. Já uma superfície mais rígida, como um concreto, por exemplo, vai absorver pouca energia e, consequentemente, vai refletir uma quantidade maior. O sensor embarcado nos drones vão capturar essa energia refletida, ou seja, a reflectância do objeto. O mais interessante é que é possível mensurar essa reflectância, ou seja, na agricultura é possível determinar o estado nutricional de uma determinada planta através da análise da sua assinatura espectral. Fazendo uma analogia simples, é possível gerar um raio-x do plantio, destacando as áreas que estão tendo algum tipo de problema e que deverão ser analisadas em solo, para identificar a causa do problema e propor as ações para solucioná-lo. Esses indicadores são chamados de índice de vegetação. O mais conhecido no mercado é o NDVI. Nunca se falou tanto de NDVI nos últimos tempos. E o próximo vídeo será sobre esse tema, então fique ligado. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. E caso você queira receber as nossas atualizações em primeira mão, se inscreva no nosso canal, curta nossa página no Facebook. Te espero no próximo Drone Minuto. Até mais! Fala pessoal, seja bem-vindo em mais um Drone Minuto e hoje eu vou falar sobre NDVI. NDVI é a sigla em inglês para Normalized Difference Vegetation Index, que em uma tradução livre significa Índice de Vegetação da Diferença Normalizada. De forma prática, é um índice que analisa a condição da vegetação no campo através de sensoramento remoto. A formulação do índice foi feita em uma série de estudos de Compton-Tucker da NASA, porém, o primeiro trabalho científico usando o NDVI foi conduzido pelo Dr. John Rose, que era diretor do Centro de Sensoramento Remoto da Texas A&M University, em 1983, logo após o lançamento do Landsat 1. Como vocês podem ver, a utilização do NDVI é bastante antiga, utilizando imagens de satélite, e hoje se tornou mais popular com a chegada dos drones no mercado. Como foi explicado no vídeo passado, Isaac Newton provou que a luz solar branca é composta por diversas cores. O NDVI nada mais é que uma expressão matemática entre duas bandas do espectro, a banda vermelha e infravermelha. Aliás, se você não assistiu o vídeo passado, onde nós comentamos sobre a ciência sensoramento remoto, clique aqui nesse link e veja o vídeo passado. Uma planta ou uma folha é verde porque ela reflete mais essa faixa do espectro de luz. As plantas realizam um processo chamado de fotossíntese. Este processo consiste em absorver gás carbônico da atmosfera e água do solo. Na presença da luz, as moléculas de gás carbônico e de água reagem entre si, produzindo glicose e oxigênio. Uma planta saudável absorve a luz vermelha e azul do espectro visível e não absorve a luz infravermelha. O índice NDVI é a seguinte expressão matemática: banda infravermelho próximo menos vermelho, dividido por banda infravermelho próximo mais vermelho. Esta expressão representa a discrepância entre a resposta da planta no espectro visível e invisível. As bandas do espectro visível RGB, vermelho, verde e azul, representa a pigmentação da planta. Já a banda infravermelho próximo representa a estrutura celular da planta. Vamos estruturar o raciocínio. Uma planta saudável absorve a luz azul e vermelha, portanto, ela reflete menos nessas bandas. Como ela não absorve a luz infravermelho, ela reflete mais nesta banda. Então existe uma discrepância neste gráfico, como você pode notar nessa imagem. Quando a planta está debilitada ou morrendo, ela começa a absorver a luz do espectro infravermelho próximo. Ou seja, não há mais essa discrepância entre o espectro visível e invisível. Este gráfico ele é mais homogêneo.
Portanto, é possível destacar as regiões saudáveis e não saudáveis de um determinado plantio, por exemplo. Então, essa é a finalidade do índice de vegetação NDVI, apresentar em um mapa as regiões saudáveis e debilitadas do plantio. A partir dessa informação, você vai até o campo, verificar as regiões debilitadas para identificar a causa do problema e definir as ações para solucionar ou mitigar esses problemas. Como eu comentei no vídeo passado, de maneira simples, funciona como um raio-x para um médico. A partir desse diagnóstico, o agrônomo ou produtor verifica as causas e determina soluções. Na descrição deste vídeo, eu vou deixar um link de um e-book que nós lançamos sobre todos os índices de vegetação, suas definições e aplicações. É um material bem completo que vai te trazer bastante maturidade neste assunto. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aí pra gente ter um feedback se você está gostando desse novo projeto. Compartilhe com seus amigos e assine nosso canal para você receber em primeira mão o nosso conteúdo. Então é isso, nos vemos no próximo Drone Minuto. Até mais! Bem, pessoal, então, para aqueles que desejam aprofundar o conhecimento, né, na área, uma vez que a gente tem aqui no canal o download do e-book sobre índice de vegetação, né, você clica aqui no link da descrição do vídeo e aparece aqui um formulário para você preencher seu nome, o e-mail, e o título do livro é Saúde da Vegetação, Guia Definitivo. Recomendo a leitura para aqueles que desejam aprimorar os conhecimentos, né, aprofundar o conhecimento no tema. Bem, então voltando à nossa aula, o princípio básico do sensoriamento remoto funciona como já explicado, né, a luz do sol ela alcança determinado objeto e essa luz ela pode ser refletida, absorvida ou transmitida. Então, esses satélites, as câmeras contidas nos drones e etc., elas têm fotocélulas capazes de detectar essa radiação que é refletida e dessa forma quantificar os comprimentos de onda dentro da radiação solar, tá? O espectro de onda composto por essa radiação. Como as plantas são detectadas? Estresses bióticos ou abióticos interferem na fotossíntese em quantidade e qualidade nas plantas, mudam a sua pigmentação nas folhas, as concentrações de produtos químicos, a estrutura da célula vegetal, a absorção de nutrientes e água, além de interferir nas trocas gasosas entre o vegetal e o meio ambiente. Então, o princípio básico do sensoriamento remoto nada mais é do que quantificar esses comprimentos de onda que estão sendo refletidos por determinada superfície vegetal. Aqui, essa representação ilustrativa nos mostra, por exemplo, uma folha saudável, né, ela reflete determinados comprimentos de onda, inclusive o Near Infrared, né, que é o próximo ao infravermelho. Quando a planta está doente, ela tende a absorver mais o comprimento de onda próximo ao infravermelho e não refletir tanto, né, como foi mostrado no vídeo anterior. E uma planta morta ela tem padrão de reflectância, né, diferenciado. Então, os aparelhos, os dispositivos contidos naquelas estruturas utilizadas para sensoriamento remoto, elas têm a possibilidade de quantificar esses comprimentos de ondas, tá? Simples assim. Todo mundo já deve ter visto uma cartilha, né? É um material que sempre é divulgado na cultura do milho, quando se fala de fertilidade, de sintomas, né, visuais de fácil detecção para o agricultor quando a planta está sadia, deficiente em fósforo, em potássio, nitrogênio, magnésio, quando a planta de milho, por exemplo, está seca ou até mesmo infectada com algum patógeno. Então, para cada situação dessa, a reflectância de comprimentos de onda específicos, que o sensoriamento remoto tem capacidade, habilidade de quantificar e dessa forma, através de interpretação de dados, definir uma característica específica para determinado vegetal. Tá? Simples assim. Aqui vocês podem observar a reflectância, né, que ela é dada em função de percentual ou em uma escala que varia entre 0 até 1 de comprimentos de onda, né, como vocês estão vendo aqui, wavelength.
denominada ou disposta na unidade namômetros, que quando a planta está realizando fotossíntese, ela tem uma determinada reflectância de comprimento de onda, quando ela absorve água, quando ela multiplica suas células vegetais. Então você tem como saber um diagnóstico da planta em função da reflectância de determinados comprimentos de onda. Mas a grande pergunta, pessoal, é qual a relação do sensoriamento remoto com a amostragem de pragas? Então, por exemplo, nesse trabalho aqui, vocês percebam que, publicado em 2014 por esses autores, percebam que eles definiram, né, a detecção da reflectância de plantas de algodão em função do ataque de alguns insetos sugadores, como trips, como cigarrinha e como pulgões. Então percebam que para cada tipo, né, para cada espécie de praga que atacou as plantas de algodão, a planta vai responder, né, através da sua reflectância em função de comprimentos de onda diferente, né, padrão diferente. O ataque do trips ele leva um comportamento de padrão de reflectância em comprimentos de onda. O ataque da cigarrinha leva a outro padrão, o ataque de pulgões leva a outro padrão. Então, essas informações são muito relevantes. Nesse caso aqui, em função do aparelho que você tem de uso do sensoriamento remoto, você tem condições de detectar qual é a praga em questão que está atacando, né, em função do padrão de resposta da reflectância da planta. Isso é muito válido, isso é muito importante. Diga-se de passagem, 3 pragas com o mesmo nicho ecológico, né, sendo insetos picadores sugadores. Nesse outro exemplo aqui, né, nessa publicação de 2013, observem que os autores eles divulgaram informações sobre a reflectância multiespectral em plantas de arroz, né, com diferentes densidades da cigarrinha marrom do arroz. Então percebam que em função da densidade, menos de 10 cigarrinhas, 10 a 50 cigarrinhas por planta, acima de 50 cigarrinhas, observem que, e a planta saudável, observem diferenciações com relação ao padrão. A linha vermelha indica a planta saudável e as outras linhas, né, em função das suas legendas aqui, indicam a reflectância, né, em percentual das plantas de arroz em função da densidade da praga. Então percebam que a gente pode detectar várias espécies de praga, mesmo tendo o mesmo nicho ecológico em comum, né, como no exemplo anterior, e bem como a sua densidade, né? Então isso facilita demais o manejo, a detecção, dicas de passagem, que é uma característica do sensoriamento remoto, sem necessariamente você estar entrando na lavoura e acessando. Apenas com vantes você tem condições de quantificar esses padrões. E aqui, nesse segundo exemplo, essa segunda ilustração do mesmo artigo, ele mostra áreas de densidade, uma determinada gleba, né, de arroz, plantio de arroz, eles mostram as áreas onde tem maior ou menor quantidade de cigarrinhos, né. Nesse outro trabalho publicado por Yang et al. 2009, eles determinaram os níveis de estresses, né, por percevejos em trigo, e observem que, e pulgões também, né, em trigo, e observem que, através do sensoriamento remoto, que o percevejo verde ele possui alguns padrões, pessoal, de comportamento diferente do pulgão do trigo. Por exemplo, chama a atenção que o percevejo verde, quando ataca plantas de trigo, diminui a reflectância do comprimento de luz infravermelho, enquanto que o ataque do pulgão, a planta do trigo responde através do comprimento de luz infravermelho aumentado, né? Então, é um padrão diferente em função da espécie, né? Ou seja, a reflectância é a espécie específica nesse caso aqui, por exemplo, tá? Por fim, esse trabalho de 2011 remete a população, né, de cigarrinhas em plantas de algodão com diferentes níveis de densidade, mais uma vez falando a importância da densidade, né, pessoal? Porque no sensoriamento remoto,
não tinha muita validade, o caráter de importância poderia ser levado em xeque se apenas fosse utilizado para detectar determinada espécie, mas não a sua densidade. Por quê? Porque a densidade em amostragem é importante. A gente já falou isso nos episódios anteriores, né? Através da densidade você pode quantificar os níveis de equilíbrio, de controle e os níveis de dano econômico. Então, nesse trabalho aqui, ele demonstra padrões comportamentais da reflectância da planta de algodão em função de diferentes densidades da cigarrinha, por exemplo. Tá? Bem, pessoal, então eu declaro encerrado esse episódio 4, né, sobre as atualidades na amostragem de insetos. Vimos conceitos sobre agricultura 4.0 e duas características incluídas nesse novo conceito, né, que é a agricultura de precisão e o sensoriamento remoto, mais voltada à amostragem de pragas. Bem, então essa série eu declaro concluída, né, sobre a amostragem de insetos, que compõe a nossa disciplina de manejo integrado de pragas. E as principais conclusões que a gente tira dessa série é que a amostragem de insetos é um componente essencial no manejo integrado de pragas em plantas de importância econômica. O conhecimento sobre o comportamento e identificação do inseto a ser amostrado é de fundamental importância para a obtenção de dados mais confiáveis na amostragem. A gente viu o exemplo do amostrador, que ele teve um prévio conhecimento, ele tem a capacidade e a habilidade de amostrar em um grau de precisão melhor, né, e maior, em função do amostrador previamente não treinado. Então é muito importante nas propriedades rurais a equipe de pragueiros, de mipeiros, das pessoas que compõem essas atividades de amostragem de pragas, elas terem terem a oportunidade de passar por um treinamento prévio sobre características dos insetos dos quais eles vão amostrar. E por fim, novas tecnologias têm surgido para que a amostragem de pragas no campo seja menos dependente de mão de obra, para gerar resultados mais precisos e complexos, o que remete à redução de custos, aumento de produtividade e etc. Tá? Bem, pessoal, então eu finalizo essa série Amostragem de Insetos e nos vemos na próxima série da disciplina de manejo integrado de pragas. Desejo a vocês bons estudos e qualquer dúvida, basta me comunicar. Um forte abraço e até mais.